dar início à nossa aula de geografia, certo? Hoje, 14/5/2020, vamos continuar sobre o assunto Brasil, clima, vegetação, hidrografia e relevo. Tudo isso aí nós vamos ver durante as nossas aulas de geografia. O que ele caracteriza? Geografia física, né? Complementamos aí, vimos sobre as características da geografia humana, população, território. Agora a gente vai conhecer um pouquinho da geografia física, do relevo do nosso país, da vegetação do nosso país, da hidrografia e do clima, não é verdade? Vamos aí seguindo a nossa aula da página 43 a 47 do livro de geografia de vocês. Na aula anterior nós vimos sobre os tipos aí de relevos, depressão, planalto, planície e as características dos relevos que compõem o nosso território. Agora, a hidrografia. Quais são as características da hidrografia do nosso país? Vamos lá. Características naturais do Brasil. Hidrografia. Vamos lá. Na página 33 eu passei a atividade para vocês. Vocês vão fazer a correção certinha no livro de vocês, ok? Vamos seguindo aí. O relevo, né? As características do relevo que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Que de acordo com a classificação de Jurandir Ross, o Brasil ele apresenta 3 formas de relevo: planalto, depressão e as planícies. São as 3 características de relevo que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Vimos como é que elas, onde elas se encontram, como elas são caracterizadas. E aí vamos lá. As características da hidrografia. Hidrografia é o ramo da ciência que estuda as formas do que? As águas do planeta em seus afluentes, formando rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos e geleiras. A questão da hidrografia no Brasil ela é muito vasta e muito extensa, formando aí as bacias hidrográficas, né? O que são as bacias hidrográficas? As bacias hidrográficas representam como se fosse um rio principal, no caso é um rio principal e seus afluentes. Exemplo, nós temos aí a bacia amazônica. A bacia amazônica é uma bacia, um rio principal que compõe com seus afluentes e também os subafluentes, certo? Vamos lá. A hidrografia no Brasil, qual característica? A água essencial para a vida na Terra e para a biodiversidade. Estima-se que o Brasil, ele compõe, né, ele tenha cerca de 12% da água doce de todo o planeta. Olha só, essa água ela não é distribuída igualmente por todo o nosso território, o que pode gerar situações de escassez. Coloquei para vocês ao lado aí, observem o slide, o gráfico, ele representa a distribuição da água no planeta, na região norte, região sudeste, região nordeste, centro-oeste e sul. Observa nesse gráfico aonde que se concentra o maior percentual de água, qual é a região? Pelo que eu observo aí, está na região norte e complementando com a região nordeste. E aonde se concentra o menor volume de água no nosso planeta? Nós temos aí 3%, né? 3% aonde? Na região nordeste, né? A região nordeste ela se concentra tem pouca escassez de água. Região centro-oeste, região sul e sudeste tem uma quantidade razoável, mas é claro que vocês sabem por que a região norte ela se concentra o maior volume de água, devido ao quê? Ao rio principal, a extensão dos nossos rios principais. Alteração no meio hídrico, assim como o relevo, a hidrografia, os rios do nosso país, eles também são afetados pela ação humana. Eles servem como base econômica para o nosso país,
mas se for usado de forma inadequada, pode ocorrer problemas, não é verdade? Olha só, é muito importante que a água doce ela seja abundante e de qualidade. Muitas vezes as atividades humanas elas impactam negativamente o ambiente, trazendo consequências indesejáveis para a qualidade dos recursos hídricos. Outra característica são as águas superficiais também, que o relevo ele pode ser modelado por essas águas superficiais, ou seja, o rio ele transforma o meio ambiente, ele transforma todo o relevo, toda a vegetação, certo? O que nós podemos observar aí sobre as regiões hidrográficas? Assim como nós temos a distribuição, ela está distribuída por toda a região. O Brasil ele é dividido com 12 regiões hidrográficas, com o objetivo de quê? Administrar os recursos hídricos, ou seja, o governo federal, ele complementou, ele fez essa separação das 12 regiões hidrográficas com o objetivo de administrar os recursos hídricos. Como assim, professora? Eu não entendi. Bom, como é que ele fez essa divisão? Cada estado ou cada região é responsável pelo seu rio, certo? É responsável. Se acontece poluição, se acontece algum vazamento de óleo, ou a enchente, ou mesmo a seca, quem vai ser o responsável por isso? Bom, vai ser o responsável aonde o rio está localizado. Em qual estado esse rio está localizado? Qual a região? Então, esse rio ele vai ser de responsabilidade desse local. Se aconteceu algum problema, então a responsabilidade vai ser do estado. Por isso, o governo federal ele fez essa divisão dessas 12 regiões hidrográficas. Observe aí no mapa como é que está feita a divisão dessas 12 regiões hidrográficas aí, certinho? Então essa foi a complementação aí, tanto do relevo como da hidrografia que nós vimos aí no livro. Nas próximas aulas a gente vai abordar, trabalhar um pouquinho mais, seguindo com o clima também, as características climáticas e a vegetação, certinho? Aí um exemplo da bacia hidrográfica, como ela é dividida, as bacias hidrográficas, desde a sua nascente até a sua foz, ou seja, desde onde nasce até onde esse rio deságua. E aí, para vocês, como atividade em prática, vai ficar as páginas 37 e 42 do livro de Geografia. Obrigada, 7º ano, e até a próxima! Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui a professora de Ciências, e hoje, dia 14/5, a gente vai falar sobre os fungos. Por que a gente vai falar sobre os fungos? A gente estava falando sobre cadeia alimentar, a gente estava falando de produtores, a gente falou de consumidores, a gente falou de relações ecológicas e a gente chegou nos decompositores. Então os fungos, eles fazem parte disso, né? Os fungos e as bactérias. Então por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. E na aula que vem a gente vai falar mais uma outra parte, porque é um assunto muito extenso. Então hoje a gente vai introduzir sobre os fungos, tá? Então vamos lá. Os fungos, eles são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas. Por quê? Porque todo ser vivo ele é importante para alguma coisa. Né? Lembra dos links? É a função dele, ele é unido, né, em associação com as algas e em mutualismo, né? As algas precisam dele e ele precisa das algas. Então, ele tem a sua importância. Eles são pouco conhecidos, né? Com mais de 100 mil espécies catalogadas, mas acredita que existe muito mais do que isso. Só não foi catalogadas, não foi escrita a espécie certinha dela, tá? Esse biólogo, né, da Universidade de Tartu, na Estônia, ele estudou a nível global, exceto na Antártica. Por isso que ele diz, né, que
existe muito mais espécies, né? E é um ramo muito complexo de seres vivos, né? De estudar, porque é uma coisa muito gigantesca, né? Então não foi muito estudado como o reino das plantas, como o reino dos animais, né? Eles também são simbiontes. O que é isso? Que fazem simbiose. O que é simbiose? É as relações íntimas das espécies. Lembra que eu falei para vocês sobre mutualismo, falei de parasitismo? Então, a simbiose, né? Ela engloba as relações íntimas das espécies, sendo boa, que no caso é mutualismo, ou ruim, como é no parasitismo, tá? Os fungos, eles estão dentro do reino fungi, né? Eles têm características para estar no reino das plantas e no reino dos animais, só que só eles têm essas duas características. Então ele tem um reino só para ele. Ele não pode ser classificado no reino das plantas, porque tem algumas características de plantas, mas também não pode para o reino dos animais, porque tem algumas poucas características com o reino animal. Então por isso ele tem o próprio reino dele, tá? E de acordo com o que a gente vai falando, vocês vão descobrir quão importante eles são, tá? Nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouco sobre isso. E temos também, ó, os fungos. Eles são unicelulares e pluricelulares. Aqui temos exemplo de um fungo unicelular e a reprodução dele é assexuada, que significa que ele vai ser por brotamento. Nessa imagem a gente consegue ver que já está acontecendo um brotamento aqui e vai nascer outro fungo unicelular igual a ele. O que é fungo unicelular? Então, de celular, de célula e uni de um. Então significa que eles são microscópicos. Por uma célula só esse fungo é formado, tá? Esse fungo aqui, ele é usado, olha só como é importante, né? Os fungos são usados para a fabricação de pães, cerveja, cachaça, né? A fermentação, no caso, para fazer os pães. Por quê? Porque ele usa substâncias no caso aqui do pão, ele transforma em dióxido de carbono, então vai fazer com que aquele pão venha crescer. Por isso que usa-se o fermento biológico, ele é feito com o auxílio dos fungos, né? No caso desse aqui. Então, usa-se o fermento na massa para que aconteça a reação e dióxido de carbono seja liberado ali, por isso que a massa cresce, tá? Isso aqui, ó, por um fungo, vocês nem imaginavam que um fungo, né, vocês comeriam, mas como que é importante, né, a natureza, né? Não só doenças que ele causa na gente, como, né, existem várias, mas também tem alguns benefícios, né? No caso de fabricação de pão e cerveja, ali ele também consegue transformar em álcool, né? Por isso que tem aqui a produção de cerveja, de cachaça, tá? Se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso também, para vocês entenderem melhor, ou quiserem tirar dúvidas também. Aqui a gente tem outro exemplo, só que no caso aqui são os fungos pluricelulares. Aqui temos um básicozinho de como que é. Temos aqui o corpo de frutificação, que é a parte que todo mundo vê o fungo. E ele é formado pelo micélio, que é cheio de hifas. Então, o corpo de frutificação, ou nome, frutificação, por quê? Porque ele é responsável pela reprodução desse fungo. Pode ser reprodução sexuada e assexuada. O que são micélios? São vários filamentos. Olha só os filamentos aqui, ó. Cada um é denominado de hifa, né? A gente vai ver aqui uma foto das hifas aqui separado também. Isso aqui é uma ilustração básica de fungo. Então, gente, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei em sala de aula, quando você pega um pão e você vê um fungozinho lá no pontinha dele, aí você quer comer aquele pão, aí você corta, né? Aí você corta a beira do pão e come a outra parte. Você não adiantou, você comeu o fungo do mesmo jeito, porque o que a gente vê é só essa parte da frutificação. As outras partes que ficam no interno do pão a gente não consegue visualizar. Então,
significa que antes de ir para fora a frutificação, o pão todo ali já está todo infectado de fungo. Então não adianta você pegar o pão, cortar a parte que você viu que está com fungo e comer outra parte, porque você vai estar comendo a parte microscópica também. Então se você vê um bolor no pão ou em qualquer outro alimento, pode ser um bolo, pode ser outra coisa, você tirou aquela parte que você acha que está com fungo, não adiantou nada, você acabou comendo a outra parte aqui também e pode causar uma infecção também intestinal, tá? Falei isso em sala de aula. Então tá, as hifas, né? Elas podem ser senocíticas, no caso aqueles filamentos, eles podem aqui estar o núcleo dele tá todo misturado, ou pode estar septadas também, ó, tendo algumas separações aqui, né? No caso, isso aqui, milhões dessa aqui fazem o corpo lá do fungo. Cada uma é uma hifa aqui. Aqui, olha só, eu falei sobre isso nas aulas passadas. Lembra que eu falei para vocês que as plantas, elas não têm o poder de absorver o nitrogênio. Então, eu falei para você dos fungos, eu falei das bactérias que fazem associação com as raízes das plantas. Porque os fungos, eles têm uma parceria com as raízes das plantas. Eles ficam aqui nas raízes das plantas, por quê? Porque a planta vai dar alimento para ele, né? Porque a planta é o único ser vivo que consegue produzir esse alimento. E em troca, isso aqui se chama micorriza, essa associação, tá? Os micorrizas. E daí acontece que o fungo, ele acaba absorvendo do solo aquele nitrogênio. Então isso vai acabar indo para a planta, que a planta precisa. Essa associação de troca, ele absorve o nitrogênio do solo, que a raiz da planta não é capaz de fazer, e a planta dá o alimento e estadia para ele. Então essa relação se chama micorriza, que é uma relação de mutualismo também, que a gente viu nas aulas passadas. Só para reforçar aí essa associação e mostrando aqui no desenhozinho que eu expliquei nas aulas passadas. Então, sobre fungos hoje é isso. Na aula que vem a gente vai falar mais um pouco as utilidades dele também, umas curiosidades bacanas e aprofundar mais um pouquinho nesse assunto, ok? Então é isso. Olá, turma do 7º ano, como é que vocês estão? Mais uma vez nós estamos juntos aqui, eu sou o professor Edson Júnior, na nossa aula de língua portuguesa. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre frase, oração e período, né? Fizemos alguns exercícios. E aí nós vamos hoje falar sobre texto de divulgação científica, certo, turma? Vamos começar mostrando as correções da nossa aula anterior, certo, turma? Aí são as respostas da página 14 e 15, certo? Faça as correções para evitar confusões. Ok, vamos lá. Texto de divulgação científica. Aí tem aí a definição. Definição: o texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Aí eu coloquei a fonte aí, caso você queira conferir. As características de um texto de divulgação científica são: texto objetivo, valorizando fatos e informações científicas; linguagem clara, objetiva e impessoal; verbos no presente; uso da variedade padrão; presença de definições, exemplos e comparações; uso do discurso indireto do narrador e o uso das aspas no discurso direto. Eu vou esclarecer aqui para vocês. No primeiro ponto, aí dizendo texto objetivo, valorizando fatos e informações científicas. Isso quer dizer que, no caso, o texto ele tem um objetivo de quê? De atingir o seu leitor,
Por isso que ele vai usar o próximo tópico, que é a linguagem clara, objetiva. E por que é impessoal? Porque ela não está voltada somente para uma coisa em específico. Ela vai te dar fatos, como tem aí no primeiro ponto. Informações científicas sobre alguma determinada coisa, uma coisa que ela está sempre pesquisando. Os verbos são sim no presente. Pode se remeter a uma coisa sim que aconteceu no passado. Mas os verbos são atuais. O uso da variedade padrão é aquela questão que ele não pode falar uma frase, às vezes vamos dizer num gramatical, no uso gramatical pessoal. Ele vai usar no gramática certa, os substantivos nos lugares certos, as vírgulas, as pontuações e assim vai. A presença de definições, que é muito essencial, que tem que ter exemplos e comparações. O uso do discurso indireto do narrador, porque o narrador ele não é participante. E quando há o discurso direto, como tem o último ponto, aí tem o uso das aspas. Certas atividades aí, que estão lá no livro de atividades, começa na página 16 e vai na página 18 até o exercício 6 da página 18. Não esquece de colocar a data para que possamos saber aonde nós estamos, em que datas estaremos. Certo, turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre o texto de divulgação científica e vimos a sua definição e características. Certo, turma? Então, faça as tarefas e na próxima aula nós faremos as correções. Tudo bem? Um abraço virtual. Até a próxima! Olá, turma do 7º ano, tudo bem? Estava com saudade de vocês. Estamos aqui para mais uma aula em casa e hoje a gente vai tratar em um assunto muito importante acerca do Renascimento. A aula de hoje é relacionada ao dia 14/5 de 2020 e a gente vai trabalhar esse artista na aula de hoje, o artista Rafael Zanzio. Nas aulas anteriores, a gente falou de dois artistas do Renascimento, que foi Botticelli e Leonardo da Vinci. Hoje a gente vai verificar e conhecer mais um pouquinho da técnica que Rafael Zanzio, aí da página 16 do livro didático de vocês, a forma como esse artista trabalhava. Rafael Zanzio, ele era italiano. Em italiano, o nome dele era chamado Raffaello Zanzio. Ele foi pintor, arquiteto, trabalhava muito na técnica do equilíbrio. O que é a técnica do equilíbrio? Dentro da pintura, tentar permanecer um lado direito e o lado esquerdo na mesma proporção, certo? Ele tentava trazer trazer movimentos nas suas obras, ou seja, suas pinturas, tentava trazer movimento, nada de movimento estático, mas sim as aparências, as pessoas tentando trazer movimentos mais diferenciados, não aquele movimento estático, mas sim trazendo um certo movimento para o corpo. Rafael também tentava trabalhar um pouco a aprimoração da natureza. Para ele, a natureza ainda era imperfeita. Então, dentro das suas obras, dentro das suas composições, ele tentava trazer um pouquinho na questão da aprimoração da natureza, ou seja, deixar a natureza mais bela dentro das suas pinturas. Uma das técnicas, uma das características do Renascimento é trabalhar o quê? O ser humano, a valorização do ser humano, a natureza, certo? Então, Rafael, ele tentava trazer esse aperfeiçoamento da natureza, ele tentava trabalhar muito a questão do movimento, que a gente vai ver em algumas obras deles aqui no slide. Uma das suas obras principal e primordial, que também traz algumas das características do Renascimento, é a obra Escola de Atenas, que a gente vai ver a seguir. Olha só, essa obra de Rafael Zanzio, Escola de Atenas, foi pintada em cerca de 1509 a 1511, tá? Essa obra encontra-se lá no Palácio Vaticano, em Roma, onde Rafael trabalha aqui o extremo equilíbrio, que eu conversei com vocês anteriormente, né? Aqui ele tenta trabalhar um pouco dos filósofos daquela época, né? Num palácio onde eles estavam, e ele tenta trabalhar o equilíbrio das proporções, né? Tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, ele tenta trazer uma certa quantidade de pessoas a uma quantidade
elevada de peso para ter um certo equilíbrio dentro da sua composição, tá? A gente falou um pouco do movimento, né? Aqui dentro desse contexto a gente pode observar muitas pessoas com diferentes movimentos. Aqui assim a gente consegue observar um rapaz de braço de perna cruzada, movimento das mãos, movimentos dos braços e cabeça. Então ele tenta trazer uma questão mais real, né, do ser humano para dentro das suas obras. Uma segunda obra que a gente também vai ver agora é a Deposição de Cristo, tá? De 1507. Olha aqui, ele trabalhando também essa questão do movimento, do equilíbrio. A quantidade de pessoas que tem de um lado da obra, tem da outra. Ele traz um certo equilíbrio para manter, ele traz um certo peso, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, para manter esse equilíbrio. Ele tenta também trazer muitos movimentos. Olha a questão dos movimentos da obra que ele traz, tá? Muita movimentação, nada de muito estático, mas sim que os seus pintores, os componentes da sua pintura tentam trazer um certo movimento, certo? Uma terceira obra dele também que a gente vai ver aqui é o Casamento da Virgem, de 1504, tá? Olha só também a questão do equilíbrio, tá? Da movimentação que nós temos aqui dentro da obra. Aqui é o recorte dessa obra, tá? Que a gente está vendo aqui, ó, do movimento central, tá? Olha o detalhe que ele está trazendo na sua obra. O colocamento do anel dos dois personagens, tá? O equilíbrio que eles têm no peso de um lado e peso do outro. Aqui nessa questão, ó, pessoas de um lado, pessoas do outro. Equilíbrio aqui, ó, entre a coluna, entre as duas pessoas, tá? Então tudo isso ele traz um certo equilíbrio, um certo peso. E contextualizando essa questão da pintura no Renascimento, a gente vai fazer uma atividade aí na sua casa, no nosso caderninho de artes. A gente vai tentar trazer aí registrado no seu caderno de artes a biografia de Rafael. Quem foi Rafael, onde nasceu, quando morreu. Você vai tentar trazer também algumas características desse pintor, que você também encontra no seu livro didático, e você vai citar 3 obras básicas desse artista, tá? Essa será a atividade que você vai desenvolver aí na sua casa para contextualizar esse conhecimento de mais um artista dentro do Renascimento, certo? Então, próxima aula eu quero ver direitinho uma atividade desenvolvida e quero dizer para vocês que estou morrendo de saudade. Brevemente a gente estará aqui juntinho, eu e você, em sala de aula para a gente trabalhar muito e fazer muita arte. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!